Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda e hoje eu vim falar com vocês nesse vídeo sobre tipos de render. Aqui no V-Ray nós temos 3 tipos de render que podemos estar utilizando nas nossas cenas e muita gente não sabe a diferença deles e em que situações utilizá-los, então vou conversar um pouco sobre isso com vocês. Primeiro vamos entrar aqui no nosso V-Ray, no Asset Editor. Ele abre assim, tá, gente? Com essa aba de materiais. O meu V-Ray é o 4.2, mas a gente também pode estar utilizando da mesma forma nas antigas versões do V-Ray. Os tipos de render vão estar aqui na aba Settings. Vamos aqui. E por padrão, ele vai estar assim, ó. Quando você ligar o V-Ray, ele vai estar nesse padrão do render progressive. Agora vamos entender a diferença deles. O que é o render progressive? Ele é um render que ele trabalha com um tempo exato. Como assim? Você vai dizer o tempo exato que você quer que o seu render fique rodando, que o seu render demore. Muita gente pode pensar, que legal, mas eu posso botar, pro meu render demorar 10 minutos e ele vai demorar 10 minutos? Sim, ele vai demorar 10 minutos. Só que, se passado esses 10 minutos, o seu render não estiver pronto, ele vai te entregar a imagem do jeito que está. Pode ser que o render não tenha terminado, mas chegou nos 10 minutos, o render vai parar. Como é que funciona esse progressive? Aqui, nessa abinha do lado, apertando nessa setinha, a gente consegue ver o Render Parameters. Aqui, você consegue ver que habilitando o Progressive, ele te dá um Time Limit de Minutes. E nesse Time Limit, ele vem com um padrão de 5 minutos, ou seja, o seu render vai durar 5 minutos. Clicando aqui nessa abinha para habilitar, você consegue mudar a quantidade de minutos. Por exemplo, eu quero que o meu render dure 20 minutos. Se chegou os 20 minutos e o seu render não terminou ainda, não terminou de processar todos os materiais, não terminou de processar toda a iluminação, ele vai te entregar a imagem como tá, certo? Pode ser finalizada ou não finalizada. Por esse motivo, eu não uso muito esse tipo de render, tá? Pode ser legal para você utilizar com testes, teste de materiais, teste de iluminação, mas normalmente não é muito o que eu utilizo. O segundo render que eu vou mostrar aqui, o segundo tipo, é o render Interactive, que é esse primeiro aqui. O que ele faz? O nome já diz tudo, ele é um render interativo, ele funciona em tempo real. Então vamos aqui renderizar para vocês verem como é que funciona. O botão de renderizar é esse botão aqui, ó. Do Interactive, ele tem essa mãozinha, e do render normal, ele não tem essa mãozinha, mas é esse mesmo botão, tá? Então, vamos clicar aqui no Render with V-Ray Interactive. Vamos esperar ele carregar. Como essa minha cena, ela já tá configurada mais ou menos iluminação, materiais, ele demora um pouco mais, porque aí o render demora um pouco mais pra processar, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Eu utilizo muito esse tipo de render pra testes de iluminação, pra testes de materiais, mas na maioria das vezes eu uso o Material Override para que o render fique mais rápido. Como é que funciona esse Material Override? Enquanto ele carrega aqui, eu vou mostrar para vocês. Material Override é essa abinha aqui no Settings, que também se encontra aqui no Settings. Quando você ativa ela, todos os seus materiais, eles ficam da cor que está aqui no Override Color. Então, todos os seus materiais da cena, eles são substituídos por essa cor que você coloca aí. E você pode colocar qualquer cor aqui. Então, se você colocar essa cor meio cinzinha, todos os materiais da sua cena vão ficar cinza. Se você botar vermelho, todos os materiais da sua cena vão ficar vermelhos. E é muito legal para você testar iluminação. É muito legal também para você testar materiais específicos, porque o render fica muito mais rápido. Então, você pode fazer o quê? Você pode vir nesse Material Override, ligar
E aí, quando você quer testar um material só, você vem, por exemplo, aqui na aba de materiais, coloca, por exemplo, madeira móveis. E aqui embaixo, tá vendo que tem escrito can be overridden? Quer dizer que ele pode ser substituído pelo material override. Quando você desabilita essa opção, ele não pode mais ser substituído, esse material específico. Então, você pode substituir todos os outros e deixar só esse material sem ser substituído. E aí, você pode fazer renders interativos muito mais rápidos com essa opção ligada, para você ir testando seus materiais, sua iluminação, enfim. E aqui no Material Override, além de cores, você consegue substituir os seus materiais da cena por outro material específico. Em vez de você vir aqui no Override Color e escolher uma cor, você vai vir aqui em Override Material e aqui em None, você aperta. E aí você pode escolher qualquer material da sua cena para todos aqueles materiais serem substituídos apenas por esse. Tá? Você pode colocar, por exemplo, para todos serem substituídos por pedra-parede. Então, todos os materiais da sua cena, quando você renderizar, vão sair com esse material específico. Vou desligar aqui meu Material Override, só para mostrar para vocês o render interativo. Então, vamos ver aqui como é que ele funciona. Se eu mexer a minha tela para lá, ó, eu posso levar para onde eu quiser. Automaticamente, esse render vai atualizando. Então, ele vai em tempo real. Eu estou vendo ali a minha luminária ali da parte da banheira. Ele vai diretamente ali para a parte da banheira. Eu quero agora olhar aqui para essa parte da porta. Ele vai automaticamente renderizar essa parte da porta ao vivo enquanto você tá mexendo a câmera. E nessas novas versões do V-Ray, o V-Ray Next, ele tem uma coisa muito legal, que é esse Lock Camera Orientation. Como é que ele funciona? Você tá aqui fazendo o seu render, certo? Se você quiser pausar ele em uma cena específica, você abaixa aqui, aperta no seu lock. Você pode fazer a mudança que você quiser aqui. Ó, agora quando você mexer a sua cena, o seu render não vai mais mexer, porque ele está travado com lock, com cadeadinho. E aí, o que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente pode mudar isso aqui de lugar. Vamos colocar mais para lá. Ok? Pode fazer a mudança que a gente quiser. Vamos mudar esse livro para cá. Vamos botar essa porta mais para lá. E quando a gente desabilitar o lock, ele automaticamente, na cena que a gente posicionou antes de apertar o lock, ele já vai mudar aqui. Tá vendo que a planta já ficou no lugar que a gente selecionou, a porta já foi pro lado. E aí, como o lock não tá mais habilitado, a gente vai mexendo e o nosso render continua mexendo junto. Porque o lock não está mais habilitado. Você aperta o lock, ele vai travar, e aí ele não vai mais mexer. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma imagem de um projeto de uma amiga minha, que na verdade ainda está em processo sendo feito, ele não está terminado ainda. Mas eu vim aqui trazer para vocês uma forma mais prática de vocês utilizarem o lock. Aqui, por exemplo, eu tenho essa fachada. E a gente vai dar um render interativo aqui para vocês verem como é que estão as sombras, certo? Vamos lá, entrar aqui no V-Ray, render interativo. Aqui começou o nosso render interativo e vocês podem observar como tá aqui essa sombra da nossa árvore. Então, por exemplo, eu não quero a sombra desse jeito, eu quero que a árvore fique mais para cá, que a sombra pegue menos na fachada.
Então, o que eu faço para o render não ficar travando, não ficar me atrapalhando nessa etapa? Eu utilizo o interativo, eu venho aqui, habilito o lock, e aí vocês vão observar que quando eu mexo a minha cena, aqui no render interativo não vai mais mexer, então ele não vai ficar travando tanto. Eu abaixo aqui a minha tela do render interativo, faço as modificações que eu quero, por exemplo, eu quero trazer a árvore mais para cá e um pouco mais para trás. Ok, volto para a minha cena 2. E aqui na aba do render interativo, do frame buffer, você já consegue ver que a árvore já mudou de lugar. A gente consegue ver que a sombra também já está diferente aqui. Então a gente consegue utilizar esse render interativo com lock para que a nossa cena não fique travando demais, o SketchUp não fique travando, e a gente consiga fazer essas modificações em tempo real, vendo o resultado em tempo real, para não ter que ficar renderizando e parando e renderizando de novo. Então essa opção é bem útil aí para vocês. E aí, se você quiser voltar para a sua cena, mexer aqui, é só destravar o lock, que ela já vai mexer novamente. Se você quiser deixar nessa cena específica, por exemplo, você habilita o lock de novo, modifica aqui a sua árvore de lugar, que automaticamente ele já vai mexer ali com o seu lock habilitado. Ele já atualiza automaticamente, sem você precisar ficar aí travando o seu SketchUp. Vamos voltar aqui para o nosso projeto do quarto novamente. E agora eu vou explicar o terceiro tipo de render, que é o render com buckets. Esse tipo de render é o que eu mais utilizo, tanto para as minhas imagens de teste como as minhas imagens finais. As imagens de teste, claro que eu utilizo com configurações mais baixas, configurações com menos qualidade, porque eu tô ali só testando e eu quero que o render seja muito rápido. Então, eu utilizo dessa forma. E aí, quando eu vou utilizar para imagens finais, eu utilizo com configurações mais avançadas, com a qualidade maior, mas não colocando tanto peso no meu render para ele demorar tanto, porque dá pra gente fazer um render com bastante qualidade sem ele precisar demorar tanto. E isso a gente configura aqui na aba Settings do Asset Editor, mas esse tema é um tema para um outro vídeo, então vamos continuar aqui. No render com buckets, eu vou utilizar a opção do Material Override, que eu expliquei antes para vocês verem como é que funciona. Eu sempre utilizo ele nos meus testes de iluminação e nos meus testes de materiais, fazendo como eu falei anteriormente para vocês. Eu sempre deixo aqui no padrão, com o mesmo padrão, tá? E para fazer o render com buckets, basta simplesmente desabilitar o interativo e o progressivo e apertar aqui nesse botão. E a gente só espera ele atualizar. E tá aqui, esse aqui são os buckets, que são essas caixinhas aqui, ó, que estão passando aqui na nossa tela. E ele já vai começar a renderizar, ó, renderizando imagem. Aqui, na minha imagem, tá aparecendo aqui essa madeira porque eu desabilitei o Can Be Overridden do material da madeira com vocês, lembra antes? Então é assim que vai aparecer. Se eu quero fazer um teste de material, eu habilito Material Override. E o material que eu quero fazer o teste, eu vou lá e desabilito o Can Be Overridden, que aí todos os outros materiais vão ficar com essa cor de cinza. E o material que eu quero testar, ele vai ficar habilitado na cena. Então aqui eu consigo ver exatamente como é que tá a minha madeira, como é que tá a minha iluminação naquela madeira, como é que estão os reflexos, enfim. E para vocês ainda entenderem melhor como é que funciona esse Material Override, eu vou dar outros exemplos aqui de como a gente pode utilizar ele. Como eu falei, a cor que você coloca aqui dentro do Override Color no Material Override é a cor que vão ser substituídos os seus materiais lá na cena.
Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo com uma cor, vamos colocar no azul, por exemplo. Aí a gente vem, depois que a gente coloca a cor no Override Color, a gente põe para renderizar, para a gente ver como é que vai ficar. Aqui o nosso render terminou e vocês podem observar que a cena ficou toda azul. Todos os materiais que a gente não desabilitou o Can Be Overridden, eles foram substituídos pela cor que a gente colocou lá no Material Override. O único material que não foi substituído foi exatamente a madeira que a gente desabilitou o Can Be Overridden. Então é assim que vai funcionar. E eu ainda vou substituir, em vez de uma cor, eu vou substituir por um material da cena para vocês verem também como é que funciona. Vamos aqui abaixar a tela do Frame Buffer. E aqui, em vez do Override Color, eu vou habilitar aqui um Override Material. Vamos ver, vamos escolher aqui que todos os meus materiais vão ser substituídos, por exemplo, pela pedra parede. Vamos ver como é que vai ficar. E aqui eu vou renderizar de novo, eu posso substituir por qualquer material, tá? E aqui eu vou renderizar de novo para vocês verem como é que vai ficar. E aqui acabou o nosso render e vocês conseguem observar que todos os materiais da cena, novamente, menos a madeira que a gente desabilitou o Can Be Overridden, eles foram substituídos por aquele material que a gente colocou lá no Material Override, nesse caso, a pedra parede. Então, ó, até o vaso da planta foi substituído por esse material. A planta mesmo também foi substituída por esse material. Absolutamente tudo que a gente não desabilitou o Can Be Overridden foi substituído pelo material do Material Override. E tem uma outra situação também que as pessoas fazem utilizando esse Material Override, que vocês já devem ter visto muito por aí. São aqueles renders, aquelas imagens que tem aqueles tons de cinza, mas as linhas elas são bem marcadas, como se fossem desenhos, como se a imagem fosse um desenho com aqueles tons de cinza. Isso, para fazer esse efeito, as pessoas utilizam o Toon Material, e eles colocam esse Toon Material lá no Material Override, e eu vou explicar para vocês como é que faz isso aqui agora rapidinho, que é bem fácil. Aqui eu abri no Google aqui rapidinho, só para vocês verem como é que é esse efeito do Toon Material no Material Override, tá? Ele fica mais ou menos assim, você usa uma cor como base do seu material Toon, e aí ele vai ficar com essa cor de base e essas linhas bem marcadas do entorno dos seus objetos, do entorno da sua fachada, onde você utilizar. Como é que a gente vai fazer esse efeito? Vamos lá que eu vou te ensinar. Vamos entrar aqui de novo no nosso projeto. E você vai fazer o seguinte. Primeiro você vai criar um material base da cor que você quer utilizar ali no Material Override. Como é que a gente faz isso? A gente pode vir tanto aqui em cima com o botão direito do mouse e apertar genérico para criar um novo material genérico. Ou você pode vir aqui embaixo com o botão esquerdo mesmo, Materials, e aqui criar também um material genérico. Eu vou criar aqui e eu vou renomear ele para 00. Por que eu ponho 00? Porque o V-Ray ele funciona em ordem alfabética. Quando eu ponho 00, o meu material vai lá para cima e é muito mais fácil de eu achar ele. Isso é uma forma, na verdade, de organização para a gente achar os materiais que a gente criou mais facilmente. Então, eu vou colocar aqui 00 base to material. Ok. A gente vai entrar nessa base e aqui no Diffuse, a gente vai escolher a cor que a gente quer utilizar para substituir todos os materiais lá, como se fosse a gente escolhendo a nossa cor lá do Material Override, como se a gente estivesse escolhendo a cor aqui, tá? Então, vamos voltar para lá. E eu vou escolher mais ou menos uma cor aqui para branquinho, mais para cinza. Ok, a gente criou esse material, certo? Agora a gente vai criar um outro material. Vamos vir aqui, botão direito. E agora vamos criar o Toon Material, que é esse carinha bem aqui. Vamos apertar nele. E aqui vamos substituir o nome. Vou botar 00 Toon Material.
E aqui, como é que vai funcionar? Nos nossos parâmetros, na base material, você vai escolher a base que você criou anteriormente com a cor que você quer substituir os seus materiais. Aqui a gente criou 00, base Toon Material, a gente escolhe. E aqui, ó, a gente já consegue ver que ele ficou com esse efeito de desenho já, né? Aqui no Line Color vai ser a cor da sua linha, essa linha que vai definir os seus entornos, certo? Aqui você pode escolher qualquer cor de linha que você quiser, você pode colocar vermelho e a linha dos seus entornos vai ficar vermelho, então você pode brincar com isso aí do jeito que você quiser. Eu gosto de colocar no preto, tá? Para ficar bem definido aqui. Aqui no Line Wide, não sei pronunciar, que é a grossura da linha, a espessura da linha. Então, quanto mais perto do 0 a gente coloca, mais fina ela vai ficar. E quanto mais para lá, mais grossa essa linha vai ficar. Normalmente eu utilizo no 1 mesmo, tá? Mas aí você pode brincar também como você quiser. Ok, a gente criou esse material. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no nosso Settings. E aqui no nosso Override Material, a gente vai escolher aquele material do Toon Material. Ok, escolhemos. Agora, eu vou fazer assim. Eu vou habilitar de novo o Can Be Overridden da minha madeira, para toda a minha cena ficar com esse efeito do Toon Material, tá? Então, vamos aqui em Madeira Móveis e vamos habilitar de novo o Can Be Overridden, ok? E vamos renderizar para ver como é que vai ficar. E agora renderizou, a gente consegue ver como é que ficou a nossa cena com o Toon Material aplicado lá no Material Override. Então, eu acho super legal esse modo de apresentar imagens. Eu acho que dá para fazer imagens conceituais muito legais, muito bacanas de serem apresentadas. Também divulgar os seus estudos de iluminação dessa forma, eu acho bem interessante. Muita gente utiliza no seu dia a dia esse Toon Material exatamente para fazer os testes de iluminação. Normalmente eu não utilizo muito porque eu acho que acaba pesando um pouquinho mais do que você utilizar só uma cor normal lá no seu Material Override. Mas essa é uma forma bem legal de se apresentar e também de quem quiser também usar nos seus testes de iluminação, tá? E agora vocês podem brincar com esse efeito, vocês podem fazer aí com a cor que vocês quiserem, com a espessura de linha que vocês quiserem, dá pra brincar bastante com esse efeito aí. E agora vocês já sabem como é que funciona, como que faz. E agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas opções que vocês podem usar diretamente na janela do Frame Buffer, que é essa janela aqui, que aparece, que surge na nossa tela quando o nosso render está sendo processado. E aqui dentro a gente tem algumas opções super legais. Eu vou começar aqui por esse carinha aqui, que parece esse gênio da lâmpada, chamado de Region Render. Como é que ele funciona? Quando a gente clica nele aqui, e a gente arrasta ele para baixo, segurando o botão esquerdo do mouse, a gente arrasta ele para baixo aonde a gente quiser, a gente consegue selecionar uma parte só da nossa imagem para ser renderizada de novo. Por exemplo, eu vou querer fazer agora o material dessa minha TV, mas eu não quero que o render demore demais, porque eu quero configurar só o material dessa minha TV. Então, o que eu faço para o render ser bem mais rápido? Eu venho aqui no Region Render e seleciono só a área que eu quero que renderize, que eu vou mudar aquele meu material. Então, eu quero só essa área da TV. Então, vamos lá, vamos abaixar aqui o Frame Buffer. Vamos entrar aqui na imagem TV, para a gente desabilitar o Can Be Overridden, para a gente ver como é que funciona lá o Region Render. E agora eu vou dar um render para vocês verem. Vou abrir aqui a janela do Frame Buffer e vou apertar Render Last. E aqui vocês conseguem ver, ó, que ele está renderizando apenas essa área aqui que a gente selecionou com o nosso Region Render. Então, vocês podem utilizar esse Region Render para fazer exatamente esse testes de renderização em algumas áreas específicas da sua cena, que você quer ver o que você mudou apenas naquela área, você não precisa renderizar a imagem inteira. Você utiliza um Region Render para ajeitar esses pequenos detalhes.
E agora, utilizando aqui de novo o Region Render, junto com ele eu vou explicar outra opção para vocês, tá? Vou pegar aqui o Region Render, aqui ó, você pode desabilitar ele, tá? Clicando aqui ele habilita e clicando novamente ele desabilita, então a próxima vez que você for renderizar com ele desabilitado, ele vai renderizar toda a imagem novamente e não só aquela parte que você selecionou antes, tá? Mas aqui eu vou habilitar ele e vou fazer uma nova seleção. Vamos ver, eu quero fazer o render dessa parte do meu piso, tá? Então, eu vou aqui desabilitar o Can Be Overridden do meu piso. Vamos ver, piso Can Be Overridden. E vamos renderizar aqui para mostrar para vocês uma outra opção. Ó, gente, nessa opção aqui, que chama Follow Mouse, essa aqui tem 5 quadrados, a gente vai clicar nela e vamos ver como é que ela funciona. Quando a gente coloca o mouse em alguma área do nosso render, tá vendo que ele renderiza primeiro aquela parte do que as outras? Por exemplo, eu venho pra cá, ó, ele renderiza essa parte aqui que eu tô colocando o meu mouse. Então, funciona assim. Se, por exemplo, você tem uma cena que você quer ver primeiro alguma parte daquela cena ali renderizada, antes dele renderizar o resto, você pode usar essa Follow Mouse e colocar o seu mouse exatamente em cima da onde você quer que ele renderize primeiro. Então, eu utilizo bastante essa opção quando eu quero mesmo renderizar a imagem inteira, que eu quero ver a imagem inteira, mas aí eu quero ver aquela parte específica primeiro, eu uso ali o Follow Mouse, e eu, quando vejo que aquela parte específica já não tá legal, eu já paro o render, já ajeito o que eu tenho que ajeitar, e vou e renderizo novamente, para não ficar perdendo tempo, tá? Esperando a imagem inteira ser renderizada, se eu vi que naquela área específica já não ficou legal. Então, é assim que se utiliza o Region Render e utiliza o Follow Mouse. Para você desabilitar o Follow Mouse também é do mesmo jeito o Region Render. É só você vir aqui e apertar em cima, que aí ele já desabilita e começa a renderizar novamente da onde ele tinha parado antes. Aqui já está terminando o render. E aqui a gente vê que o Region Render, ele renderizou exatamente essa parte aqui que a gente pediu para ele renderizar, né? E todas as áreas que novamente a gente selecionar, ele vai renderizando aquela parte que a gente selecionou. E são assim que funcionam essas opções. Outra ferramenta que tem bem legal aqui no Frame Buffer, para a gente comparar esses tipos de render, é a opção histórico. Como que a gente faz isso? Aqui embaixo tem esse H. A gente vai apertar nesse H, eu vou apagar aqui essa imagem para mostrar para vocês. Quando a gente abrir ele, vai estar assim, certo? Desabilitado. A gente vai ver aqui em Enable, apertar, e o de vocês vai estar assim, ó, provavelmente, tá? Eu habilito apenas essa Use Project Path. Aqui as outras opções é para auto-salvar, que aí ele vai direto lá para o seu histórico. Aqui para salvar só renders completos. Então, esses eu não utilizo, tá? Eu uso Project Path, que a gente aperta OK, e aqui ele vai salvar apenas as imagens que a gente quer no histórico. Então, para salvar essas imagens, a gente vai vir aqui em Save, e só dá um clique, que aí ele vai salvar essa imagem que você acabou de renderizar. E como é que eu utilizo aqui a minha opção do histórico? Por exemplo, eu salvei aqui a minha primeira imagem, certo? E por acaso eu quero aumentar a intensidade da minha luz e eu quero comparar como estava antes, como o que está agora que eu vou atualizar. Então, eu salvo a minha imagem de antes, aqui no histórico, e aí eu vou e faço a mudança que eu quero. Por exemplo, eu venho aqui, venho nas minhas luzes, e eu quero a minha mesh Paflon mais forte. Vou colocar aqui a intensidade de 400 e vou renderizar de novo. E agora que renderizou, eu venho aqui e salvo a segunda imagem novamente no histórico. Aperto Save. E agora como é que eu faço para comparar as duas? Eu venho aqui na primeira imagem que a gente salvou e boto ela como imagem A. Venho na segunda imagem e ponho ela como imagem B. E aqui a gente já consegue comparar as duas lado a lado,
Aqui, quando a gente arrasta essa nossa separação aqui, a gente consegue ver, dá pra ver que aqui ficou a imagem B, e aqui desse lado, a imagem A, que foi a primeira que a gente gerou, e quando a gente arrasta, a gente consegue comparar a iluminação das duas. Dá pra ver bem aqui, ó, nessa parte das prateleiras, a diferença de iluminação. Então, você pode utilizar dessa técnica de comparação utilizando o histórico para você comparar aí as suas mudanças que você fizer na sua cena. Então é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem o que vocês querem ver nos vídeos, quais são os temas que vocês mais querem saber, quais são os temas que você mais tem dúvida na hora de renderizar, na hora de modelar, na pós-produção. Pode me falar aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre esse tema que você pedir. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.